Eu acho que é o tipo de pergunta que mais me fazem nos últimos tempos é quanto o Atlético tem que investir para chegar forte, para chegar sólido numa disputa de Série A de Campeonato Brasileiro. Alguns especulam 100 milhões, outros falam em 200 milhões. E eu vou ser bem sincero com vocês, vamos dar uma olhada nesses números para depois a gente desmembrar exatamente o melhor valor possível para o Atlético botar em cima da mesa e formar um time válido, porque eu acho que é unanimidade. O Atlético precisa se reforçar. Um investimento relevante para o Atlético seria muito legal. Mas vamos ver. Ó, alguns valores de reforços dessa temporada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Arthur Cabral, ele custou 12 milhões de euros. O Viveiros custou algo em torno de 5 milhões de dólares. Sendo bem sincero, o Viveiros ele rendeu mais do que o Arthur Cabral. O Vanderlan do Bragantino, que a maioria aqui talvez nem saiba que o Vanderlan no Bragantino tá no Bragantino, ele custou 7 milhões de euros. O Esquivel joga mais bola que o Vanderlan. E te digo mais, joga muito mais bola que o Vanderlan. O Galo pagou 6 milhões e meio de euros no Alexandro. O Zapelli joga muito mais bola do que o Alexandre. Eu peguei 3 exemplos que mostram que hoje o futebol brasileiro ele investe altos valores, altos cifrões, altas quantias em jogadores que não necessariamente dão o retorno imaginado. Aí eu trouxe mais 3, que basicamente ou estão jogando muito mal pelos seus clubes ou não estão nem jogando. O Fluminense pagou 5 milhões de euros no Santi Moreno do Portland Timbers e não tá nem jogando. Não tá nem jogando. O GFT do Palmeiras, que é um dos jogadores mais criticados, custou 6 milhões de euros junto ao Rangers. O Bahia, que tá precisando de zagueiro, não bota o Luiz Gustavo pra jogar, que trouxe do Vasco, por 5 milhões de euros. Isso significa que investir não faz sentido? Não. Isso significa que o Atlético não pode ter a régua dos adversários, porque hoje o futebol brasileiro paga muito alto e você ainda tem um fator muito importante para a temporada que vem, que se chama fair play financeiro. Então, se do dia para noite o Petralha decidir virar irresponsável, se do dia para noite o Petralha decidir estar numa condição ali de um profissional que vai chutar o balde e vai gastar todo o dinheiro que o Atlético tem, ele não pode mais fazer isso. Senão ele vai ser punido a partir do momento que atrasar o primeiro salário. Ele não pode mais chutar o balde. A gente vai ter que ver clubes retomando uma política financeira minimamente condizente. Vão ter clubes que vão ter que retomar uma política financeira equilibrada do que a gente vai ver, por exemplo, o clube chutando balde e com uma política financeira irresponsável. Então, o primeiro ponto é muito importante nesse sentido, antes da gente ter uma ilusão que o Atlético vai sair gastando horrores. E é muito doido você, assim, olhar um mercado tão inflacionado e você ter que procurar soluções para competir com jogadores que na teoria são melhores porque custam muito mais. Hoje o Atlético ele vai ter que encontrar soluções para competir contra um Palmeiras que investe 6 milhões de euros no lateral reserva. Mas, posso dar uma notícia para vocês? Tem como. Existe a possibilidade do Atlético competir com menos. O Atlético fez isso a vida inteira. O Atlético nunca esteve entre os 10 elencos mais caros do futebol brasileiro. E aí a gente tá falando de recentemente um clube bicampeão de Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil, finalista de Copa do Brasil, vice-campeão de Libertadores, com campanhas de G5, G6 de Campeonato Brasileiro. E aí que vai o olhar. E aí que vai o feeling do scout. Mas e aí que vai um clube preparado para potencializar jogadores. O que eu acho que, querendo ou não, tanto o trabalho do Odair, mas quanto o Atlético de 2026, ele consegue fazer com mais naturalidade algo que historicamente o Atlético faz muito bem. Que é pegar um jogador que tem um teto alto, aproximar esse jogador do teto. Ou seja, o João Cruz, ano que vem,
É um jogador que tem um teto 3x, mas ele vem rendendo um x,5. A gente vai ter que aproximar o João desses 3x, ao invés de contratar um jogador que na teoria tá pronto, que tá ali perto dos 3x,5, mas na teoria vai render 2x. É uma temporada que o que vai fazer o Atlético ter um ano tranquilo, o que vai fazer o Atlético ter um ano condizente com suas ambições, não é um grande time em questão de valores, mas é um grande trabalho para tirar o melhor dos nossos jogadores e ter um grupo com potencial. Então, um grupo que a gente tenha da onde tirar. Que a gente tenha da onde desenvolver, evoluir, lapidar, melhorar. E aí a gente fala do João, a gente fala do Dudu, a gente fala do Zapelli, a gente fala do Julimar, a gente fala do Léo Derek, a gente fala do Arthur Dias, a gente fala do Teran, a gente fala do próprio Filipinho, vamos ver o que acontece com o Filipinho. Então o trabalho do Atlético não vai ser de montar um time caríssimo como Flamengo, Palmeiras, como Grêmio, que investe horrores, como Inter, que investe horrores. O trabalho do Atlético vai ser compatível ao do Mirassol. E não necessariamente a gente vai ter os mesmos resultados do Mirassol, mas o que se baseia o trabalho do Mirassol? Conseguir tirar o máximo no cenário coletivo e individual de jogadores que na teoria não tinham tanto para entregar. E no final das contas, quando você tem ali um time bem treinado, um trabalho bem evoluído, esses caras eles podem entregar muito mais do que a expectativa. Esses caras podem entregar muito mais do que o imaginado. É mais ou menos isso que eu enxergo. É mais ou menos isso que eu sinto, assim, sabe? De como o Atlético ele pode ter. De como o Atlético pode ter um mar de possibilidades. De como o Atlético pode ter um mar de situações que são incontáveis. Se você souber desenvolver direito o que você tem em mãos. Respondendo a pergunta do vídeo, quanto o Atlético tem que investir? Não sei. Não sei, não sei. Mas não é investindo 100, 150 milhões que o Atlético vai conseguir ter uma Série A tranquila. Sabe por quê? Porque os 100 milhões do Atlético não bate de frente com os bilhões que o Flamengo, que o Palmeiras, que o Cruzeiro, que o Botafogo, que o Bahia podem investir. Então não é uma disputa financeira. É uma disputa de trabalho, de desenvolvimento, de ambiente, de um bom contexto. É isso que vai fazer o Atlético chegar longe. Óbvio, tem que botar dinheiro na mesa, tem que investir. Não dá pra ficar fazendo economia burra. Mas o investimento do Atlético é muito mais pensando em custo-benefício do que só em custo. Talvez seja esse o resumo do vídeo. O custo-benefício do Atlético tem que ser sempre muito proveitoso. Jogadores que não necessariamente valem tanto, mas que jogadores que dão um retorno muito alto. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. E não é papinho não, tá? É a realidade pra vocês.